Aqui nós temos um vídeo na internet onde supostamente um cara é curado das drogas, né, do vício das drogas. E o pastor tem no bolso maconha e cocaína, o que configura crime. Ele está com posse de drogas. Uma outra questão, Jesus quando curava as pessoas, ele não fazia questão de se amostrar pela cura. Ele dizia, vai e não conte a ninguém. Ele não queria que o seu ministério fosse impedido, que as pessoas entendessem o seu ministério como se ele fosse um curandeiro, né? E cura não significa que é Deus agindo, do contrário, João de Deus seria um anjo. Os demônios também operam sinais e prodígios para enganar as pessoas, para fazê-las acreditar em falsas religiões. Até o anticristo fará sinais e prodígios para enganar. Então a igreja que se baseia que os irmãos que se baseiam que cura é sinal de que Deus está agindo, eles estão seguindo um critério bíblico totalmente errado, porque o critério para você saber se algo é de Deus é a palavra de Deus primeiramente pura e a prática da palavra de Deus dentro dessa igreja. Você imagina se eu como evangélico estou sofrendo de câncer, não consegui a cura, aí eu vou em outra religião buscar a minha cura? Não existe isso. Foi exatamente por isso que Deus se irou contra um homem de Deus no Antigo Testamento, porque buscou os médiuns e não buscou a Deus. Na tradução está até a palavra médicos, né? Porque os médiuns eram os médicos do Antigo Testamento. Então Deus não quer que o homem de Deus busque na prática do erro, do engano, a sua cura. Nós devemos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, que diz assim, ó, rei, se Deus quiser que nos livra do fogo, mas fique sabendo, ele nos livrando ou não, nós não nos prostraremos diante desse seu Deus. Quando Paulo chama de impuros da fé essas pessoas, né, que praticam tudo de errado e se dizem cristãos, a gente não leva em consideração que os anticristos, eles sempre tentam fazer com que você adore outra coisa. E algumas igrejas fazem com que você adore o dinheiro, que também é um ídolo, que também é uma idolatria, uma espécie de idolatria, né? Não é uma imagem de escultura. Você vê pessoas se ajoelhando diante de imagens, mas quando você olha lá para o altar ao Deus desconhecido que Paulo encontra em uma certa cidade, né? Que foi em homenagem a um Deus desconhecido que curou a praga naquela cidade há muitos anos atrás, através de um filósofo chamado Epimênides, que conhecia um Deus desconhecido. Então homenagearam o nosso Deus sem conhecê-lo. Então, isso você encontra no livro de teologia. Então você vê que ali Deus permitiu que aquele povo vivesse na idolatria, cultuando seus deuses, até chegar o dia que o evangelho os alcançaria. Então, naquele dia que o evangelho chega, ali acaba a tolerância de Deus. Ali acaba a necessidade deles se apegarem a outros deuses. Por quê? Porque Deus está revelando. E tem pessoas no nosso meio que continuam com essa idolatria do dinheiro. Elas não querem se apegar. Como aquele mágico que recebe o evangelho, que vê sinais e prodígios e depois tenta comprar o dom do Espírito Santo de Pedro, achando que poderia comprar um dom divino com o dinheiro. Então o diabo sempre arrebatando a semente no coração do homem e o homem sempre se inclinando para isso. O evangelho é puro. Se você não vê pureza numa igreja, no que ela prega, no que ela vive, ela não é a igreja de Cristo. Não digo com que as pessoas não cometam erros, que não vai haver falhas, mas em referente ao que se prega, com a intenção que se prega, isso é muito importante, porque a palavra de Deus é pura. Quando uma pessoa está se desviando da verdade, dificilmente ela consegue manter o evangelho puro, mas ainda existem pessoas que conseguem. Porque até aquele momento ainda há a mente dela ainda não está cauterizada. Quando ela começa a ver no evangelho causa de ganho, motivo para ganhar dinheiro, pronto, ela trocou Deus pelo diabo. Simplesmente naquele momento ela bota em prática esse plano, porque é muito fácil manipular os cristãos, dá para ver isso.
Você vê cristãos votando em Collor, em Bolsonaro, manipulados pela Igreja Universal, como foi sempre há anos e anos. Eu falo aqui porque Deus mandou falar sem passar a mão na cabeça. Isso eu recebi uma revelação para falar isso. Eu sempre falei, eu digo, não vou bajular ninguém, não vou passar a mão na cabeça. Isso aconteceu de fato, não é mentira. Tanto é que quem não vota nesses caras, o Bispo Macedo amaldiçoa. Ele já descumpre outra questão bíblica, que você não pode amaldiçoar as pessoas. O próprio Jesus disse isso. Então ele está com a mente cauterizada. O cara que não está com a mente cauterizada, ele se acha sábio. Ele já não tem mais... ele não consegue mais discernir que o que ele está pregando é uma mentira. Que prejudica. Ele não tem a noção do prejuízo espiritual que ele está causando a ele mesmo. Ele até sabe que é uma mentira. Mas com o tempo ele passa a acreditar que aquilo ali é legal, que Deus está abençoando. Por quê? Porque a igreja está enchendo. Tem gente que acha que é assim. A igreja está enchendo, as pessoas estão alegres. Só que estão recebendo um evangelho falso, um evangelho que não se sustém. E quando vier o anticristo, que nós vamos ver se esse evangelho vai se sustentar. Porque na época do anticristo você não vai poder ter amor a nada, nem a sua própria vida. Não vai poder lutar contra o sistema do anticristo, não vai poder, sem a marca da besta, se alimentar. Então, nós não podemos passar para a próxima geração um evangelho Nutella. Eu chamo de evangelho Nutella porque é um evangelho de criança, de menino. Nós temos que passar para as próximas gerações que ser cristão é enfrentar desafios espirituais, é crescer na graça e no conhecimento, na oração, no compromisso com Deus, para poder saber quais os desafios. Você não sabe que desafio está preparado para a nossa era. Os judeus não sabiam que Hitler seria uma pedra no sapato da vida deles. Eles não estavam preparados. O que me decepcionou nesse ano foi ver pessoas apoiando um cara que apoia a tortura. Isso me decepcionou porque você vê bem. O Bolsonaro, como deputado federal, ele representa um dos 3 poderes do país. O legislativo, o executivo e o judiciário. Ele representa o legislativo. E a justiça brasileira que condenou Brilhante Ustra, um torturador, ele representa um dos 3 poderes, o judiciário. Então o legislativo está dizendo que o judiciário condenou um herói, enquanto a justiça condenou um traidor. Os poderes estão em conflitos. E agora eles estão querendo se tornar independentes. Por quê? Porque o Ministério Público não quer mais depender da justiça, não quer mais a intervenção da justiça. Eles querem viver no erro. Está nítido o que estão fazendo com o nosso país. Então, os cristãos têm uma parte de culpa enorme. Por quê? Porque vocês têm a pureza do evangelho. Como que vocês deixaram ser manipulados? Vocês não são como nós cristãos não somos como as pessoas comuns que se inclinam para a carne. Nós não buscamos nossos próprios interesses. Nós sabemos confrontar as questões e muitos se calaram. Você não vê R.R. Soares se envolvendo, você não vê nenhum desses pastores grandes aí se envolvendo, a não ser para somar com eles. Mas criticando o governo, porque eles não acham que isso é correto, eles não acham. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Você tem coragem de ver os membros da sua igreja chorando sem você sentir? É porque eles estão cercados de dinheiro, eles pensam assim: não, eu estou bem, e os outros que se dane. Sinceramente é isso. A hora que der ruim aqui, eu saio daqui e vou pregar um evangelho lá nos Estados Unidos. Sério que Deus te chamou para você sofrer como pastor do rebanho aqui. O pastor tem cuidado das ovelhas, o mercenário não tem. Foi isso que Jesus disse. Eu não posso ser um mercenário, eu não posso ver as pessoas sofrendo com leis injustas. Porque mesmo elas não sendo evangélicas, elas são a seara do Senhor. Jesus disse: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, ou seja, elas são a colheita do Senhor, a lavoura. Então eu não posso olhar para a lavoura e deixar o pesticida vir e dizimar tudo. É o que está acontecendo aqui.
Eu não tenho uma forma de esclarecer melhor isso. Os homens de Deus não se levantam, eles não sabem conduzir o povo. E a Bíblia diz: redarguir, corrigir, repreende, porque haverá tempos difíceis. E que o homem não ouvirá, mas a palavra, sabe por que não vai ouvir? Porque vê a hipocrisia no coração da igreja. O homem é sensível à voz de Deus, sim. Ele é sensível à voz de Deus. Mas se não tiver uma referência verdadeira, se a igreja não se posicionar como uma referência verdadeira, ele fica perdido. Ele fica perdido. É um salve-se quem puder. Os cristãos têm a Bíblia, os cristãos sabem orar. Mas e aquele povo que nunca encontrou Jesus? Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados de Deus? O enviado de Deus fala as palavras de Deus. O cristão tem a mente de Cristo. O cristão precisa sofrer, precisa entender o sofrimento das pessoas. Eles confundem aquela parte que, quando vieram a Jesus com a moeda, né? O povo não quer, aquelas pessoas queriam colocar Jesus contra um imposto, contra César. Jesus falou que aquela autoridade foi instituída. Jesus falou também para Pilatos que nenhuma autoridade teria dado se não fosse do alto. Só que os romanos eles tinham uma forma legal de fazer justiça. O Pilatos, ele não condenava um cara de forma injusta. A nossa justiça brasileira, não. Quando o Vladimir Herzog se apresenta ao Koidói, né? Fala, para poder tratar da questão de saber por que estavam chamando de guerrilheiros. Ele pertenceu ao Partido Comunista, era um dos líderes do Partido Comunista. O cara simplesmente foi massacrado ali. Ele foi preso injustamente e foi morto. E isso que a justiça brasileira condenou a família de Brilhante Ustra. Para pagar uma indenização à família do Herzog, e esse ano não quiseram pagar. Não sei por que a justiça estava mudando tudo. Então, gente, a gente está olhando porque as pessoas estão contaminadas com uma questão que não tem nada a ver. Ser comunista era todo aquele que se opunha ao governo. E lógico que surgiriam essas pessoas que se opunham ao governo. Por quê? Porque a ditadura foi um golpe e um presidente constituído de forma legal que não fez nada de errado para sofrer um golpe. É só você estudar a história. Agora o cara pega e já fizeram até uma história nova da ditadura. Você acha que o cara... esses caras não iam querer mudar a história para eles não sair como vilões? Ou você acha que eles iam deixar isso correr frouxo? Até o IML eles destruíram para que não tivessem prova dos crimes. Você acha que eles iam deixar? Então, gente, há uma diferença entre entender a realidade, entendeu? Surgiu guerrilheiros que matavam e tal, foi consequência da ditadura, foi consequência. E não que eles estivessem certos, mas foi consequências. Chegou a um ponto que talvez só aquilo teria efeito, o povo não acorda. E hoje em dia o povo não acorda. Pessoas que faz arminha dentro da igreja. Nosso país ainda tem como ser consertado. É só não ter corrupção, que sobra dinheiro para educação. Com a educação, menos pessoas usam drogas. Quer dizer, é um chute na clientela do tráfico. Menos pessoas vão usar drogas, né? E com isso, menos criminalidade. Mas eles negam logo lá em cima. A educação não tem qualidade. A pessoa sonha em ser uma coisa, tem inteligência e capacidade. Ela não tem uma oportunidade. O Brasil é um país que não que deixa escasso isso. Escolas públicas tinham que ter o nível da escola particular. Exigisse muito, mas também dar uma qualidade de ensino, ter professores de qualidade, ter uma fiscalização sobre educação, ter merenda, ter todos os aparatos para poder um jovem dizer assim, eu não posso dizer nada, eu tive oportunidade. Eu tive, mas eu não quis. Mas aqueles que quiseram foram à frente. Um vai causando uma reação em cadeia ao outro. Por quê? Porque um vê que estudando aquele lá chega aos seus objetivos, ele trilha o mesmo caminho. Não é inveja isso não. É porque isso é normal. A pessoa fala, por que ele chega e eu não posso chegar?
temos as mesmas condições, e ali se esforça, pode de repente não chegar ao mesmo lugar que o outro chegou, que é muito inteligente, mas chega também em um bom lugar, que vai achar uma estrutura para sua família, para sua vida. É sobre isso. E o Evangelho tem tudo a ver com isso. Porque o Evangelho não veio para trazer sofrimento às pessoas. Ele veio para nutrir o coração das pessoas de esperança. Ele veio para dar um ânimo. Para dizer o cara que é empresário, está falido, está triste, que Deus não quer ver você triste. Mas Deus também não quer ver você como empresário massacrando os seus funcionários, explorando, não pagando os direitos. Por quê? Porque se você tiver escória na prata, você vai falir. O diabo achou um ponto em que pode derrotar você, puxar o seu tapete. Mas se você for justo e íntegro, Deus vai te dar discernimento para prosseguir. Deus vai te dar discernimento. E tem gente que tem a firma toda direitinha, mas a sua vida com Deus, com dinheiro, só se prostitui, trai a mulher, só traz sofrimento para sua família. Tem escória na vida. E ali quando as coisas vêm, ele diz, meu Deus, porque eu sou uma pessoa tão trabalhadora, porque você está lutando contra principados e potestades, que odeiam ver a sua alegria. O cara faz uma música aqui, a música linda, toca o coração de todo mundo. O diabo vai lá e acaba com tudo. Porque o ser humano é frágil, tem sentimentos, totalmente pensa em coisas erradas, e aquela pessoa não tem defesa nenhuma. Ela é uma casa vazia, varrida e ornamentada. Ela pode ser morada do demônio, quantos demônios quiser entrar ali e destruir. É isso que ele faz. Por quê? Porque ele está vendo que a tua música está dando esperança e alegria para as pessoas, está fazendo as pessoas serem melhores, serem boas. Ele vê que você não tem proteção e ele é o príncipe desse século. Você não foi tirado do império das trevas para o reino da luz. Ele tem domínio sobre a sua vida. Vamos parar com essa alegria, vamos parar com essa festa, vamos parar com esses sorrisos. Eu quero ver tristeza, é isso que o diabo faz. Quero que alguém me corrija se eu estiver errado. Ele não quer ver você em nenhum momento feliz. Ele não quer ver você olhando a vida. Poxa, a vida é tão bonita. Poxa, eu tenho filho, eu tenho família. Não, ele quer destruir. Ele rouba, mata e destrói. Deus dá o talento lá para o cara ter uma voz bonita. Ele pode cantar, desde que ele não xingue palavrão e que ele não exalte um monte de coisas erradas, de bruxaria, não incentive as pessoas para o caminho errado, mas pelo contrário, pode falar de sentimento. Pode, fica bonito. Quem não tem sentimento? Desde que você... O problema do sentimento é que você pega, às vezes, e está pensando na pessoa errada, né? Mas aí a música não tem culpa. Então, o cara tá lá, ele faz uma música, uma letra bonita e tal... Isso não é motivo para você encher a cara, isso não é motivo para você usar droga. Não, vai lá, ouve a música, passa o seu dia, seja feliz, se recupere dos dias de trabalho que você teve, mas volte para sua casa com o seu esposo, né? Volte para sua família, volte em segurança para o seu lar. Não pense em pular cerca, não, sabe? As pessoas confundem as coisas. Não é a música que está errada, é o ser humano que está errado. A falta de pureza. Você vai para um lugar para se divertir, é para se divertir. Não tem lei contra isso. Desde que você respeite os parâmetros da vida. Aonde você for, leve Jesus com você. Jesus tem que estar no seu coração. Do contrário, em qualquer lugar que você estiver, você vai estar com a mente suja, até na igreja. Agora, nós cristãos somos diferenciados, lógico, nós não estamos junto com a multidão, nós não estamos envolvidos nisso porque nós temos um pensamento diferente. Nós estamos um pouco além da espiritualidade, pensando, deveríamos estar, né? Por quê? Porque nós conhecemos a Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade muito maior. Não que a gente seja melhor, mas que todas as pessoas podem ter essa oportunidade, mas Ele escolheu a nós primeiro e através de nós, essas pessoas também possam conseguir chegar e alcançar. Mas primeiro temos que olhar para nós. Estamos crescendo? Ou estamos ficando para trás? Tem gente entrando no Evangelho hoje e está lidando muito melhor com Deus do que nós. Estão no primeiro amor e nós temos que voltar para o primeiro amor. Então é uma questão seguinte: entre você querer viver uma vida espiritual ou você deixar de viver uma vida espiritual.
E Deus está sempre dando oportunidade, sempre está vindo, entrando outras pessoas, vivendo uma vida cristã, e elas novinhas na fé e te repreende você já velho, cascudo de evangelho. É a voz de Deus, que escolhe aqueles que não são para envergonhar os que são. Então nós estamos vivendo num mundo confuso hoje. Um mundo muito confuso, porque nós temos essa luta, né, dos governos, porque para mim, sinceramente, o que eu acho é que Deus vai esmagar esse povo. Que eles caíram numa situação tão terrível que é Deus que está migalhando eles. É Deus que está fazendo justiça. São anos de sofrimento, são pessoas morrendo de bala perdida. Eu canso de falar. Como é que você vai fazer guerra no meio de crianças, de famílias? Você sabe quantos tiros saem de uma arma? E o pretexto, não, a gente tem que combater o tráfico de drogas. Se não combateu antes de chegar a droga e as armas ali, não vai ter resultado bom você soltar 700 tiros, enquanto o outro solta mais 700, o outro solta mais 500, e o povo tudo no meio disso, gente. Não tem lógica isso. Enquanto isso, aí tem gente, a gente vai falar, não, mas é porque na favela as crianças, quando tem tiroteio, elas ficam no meio da rua. Não é no meio da rua, não. É dentro de casa que o tiro tá entrando. Aquilo atravessa tudo, parede, tudo, gente. É muito fácil você falar quando você não viveu isso, quando você tá fora disso. Se bem que é fácil de ter uma sensibilidade para essas coisas. É só você ver um bebê com um tiro no pé, a mãe morta. Que vocês cheirem essa porcaria dessa droga. Pega essa droga, cheira, engole isso, deixa essa porcaria pra lá, porque não tem resultado. Anos e anos vai lá, fazem guerra, não resolve a porcaria do problema. Pra mim, vocês estão matando essas pessoas. Não resolve. Sinceramente, se sou eu, cerco tudo, o morro, não vai entrar nenhum viciado nessa droga. Eu quero ver o tráfico viver. Mas a culpa não é só do tráfico, tá tudo bagunçado isso aqui. Você que é um policial que se suja, que se corrompe, você também faz parte. Você também está na mão do diabo. As autoridades são ministros de Deus. Se você não anda de conformidade com a palavra de Deus, você também é um irresponsável. Contribui. Infelizmente é isso. E você que vai lá que compra droga, você também contribui, porque você está financiando. Tem que ter uma conscientização disso, gente. Quantas pessoas inocentes vão morrer? Quantas pessoas mais vão morrer? Quantas mães vão chorar? Né? E fica essa guerra agora entre o Wilson Witzel e direitos humanos. Os direitos humanos em certas questões é um exagero mesmo, mas nessa questão, sabe, é sempre tipo assim, nós vamos lá, vamos acabar e quer mostrar serviço. Cuidado que também a bala come aí também, o Wilson Witzel. Eu quero ver quando o primeiro tiro pegar de raspão, onde você vai enfiar essa tua careca. Porque você não é homem de fé, você não é super-homem, não. Eu acho que tem uma maneira melhor de resolver isso. Vamos cuidar aqui fora da comunidade, aqui fora. Vamos cuidar aqui de fora, dar segurança aqui fora. Para que pelo menos a pessoa saia da favela, ela venha aqui, ela não corra riscos, ela possa ir num shopping. Porque o morador de favela, ele pode viver com as mesmas condições que qualquer pessoa. Ele pode. Deus é tão maravilhoso que você consegue ser feliz em qualquer lugar. Você consegue extrair felicidade porque a felicidade está nos amigos, está no convívio, está na paz. Falta a paz. A única coisa que tira você do lugar que você ama é a falta de paz. Porque ali você perde alguém, um ente querido, morre uma pessoa que você amava muito e acaba a sua vida ali. Simplesmente. Nós precisamos de ter o quê? Mais educação no nosso país. Nós precisamos de segurança pública aqui fora. Porque o cara que mora na favela, ele estuda fora da favela. Nem sempre tem escola dentro da favela. Então ele vai conviver aqui fora. Tem escolas que você vê que é nítido, que as pessoas pegam todos os moradores da comunidade e só coloca só naquela escola. Ele não dá nem a chance.
Aí quando você joga uma criança que não tem convívio na favela naquela escola, é um massacre, porque é uma criança que não tem maldade, né? Não tem as mesmas perspicácias, não posso falar isso, astúcias de um morador de comunidade, e a criança sofre ali. Distribui. Tem que misturar para aquela criança que mora na favela ter uma outra realidade, ter um outro tipo. Só que a escola tem que ter uma estrutura. Hoje em dia, professores são ameaçados. Não tem mais aquela supervisão da escola, né? Os homens ficavam fiscalizando as escolas. Tem que ter militar, policial militar resolvendo problemas da escola. Tem que ter. Foi chamado, vai lá, leva. E tem que começar a punir também os jovens. Jovem que agride professor tem que passar um tempinho aí sofrendo, guardado, para poder aprender na força. Com sofrimento, porque o sofrimento é tipo assim, gente, não é que a gente queira que as pessoas sofram, mas que se você não tem medo de sofrer, você faz a coisa errada. Infelizmente é assim. Se há um sofrimento por trás daquilo que você vai fazer, você se neutraliza. Não vou fazer. Porque a punição é essa. Agora, se você não vai pagar por nada, o crime compensa. É exatamente isso. Tem que aprender. Tem uns que você conversa, que se resolve o problema na conversa. Tem outros não, que a coisa tem que partir por um meio mais difícil, né? E é bom sofrer, passar as situações enquanto você é jovem. Agora, o jovem vai lá ser levado para um lugar, chegar lá, não é para ele ser abusado sexualmente, não é para ele ser espancado lá, porque isso não vai resolver. Isso vai trazer mais ódio, isso vai voltar. Por isso que sem organização, né? O jovem, quando vai para uma instituição, ele está sob o poder daquela instituição. O que acontece com ele é responsabilidade da instituição. A instituição tem que ser cobrada para que possa dar uma proteção para aquele jovem. Aí você pega o jovem, agrediu a professora, aí vai para um lugar, Padre Severino, chega lá, ele é abusado sexualmente. Quando ele volta, ele mata essa professora. Simplesmente é o que vocês estão plantando. Tem que ter uma estrutura, tem que ter psicólogo, tem que ter pessoas capacitadas para lidar com essa situação, que possa conversar, que possam tentar reverter, que possam mostrar para ele o caminho. Eu sei que muitos não vão aceitar o caminho, mas tem muitos que aceitam. Por quê? Porque a mente é bagunçada, a vida bagunça a vida das outras pessoas. Situações, traumas, questões do seu convívio, isso bagunça. Fora a juventude, que é a fase da inconsequência, que você faz coisas que você nem pensa que são tão graves. Parece que o mal reina no nosso intelecto, na nossa mente, e nos dá uma motivação, uma razão. É o nosso coração nos enganando. Nos deixa cego. Quem nunca fez coisa errada quando era jovem? Quem nunca fez coisa muito mais errada do que muita gente aí? Todos nós cometemos erros, nós somos a mesma estrutura molecular, nós somos a mesma coisa. Então, é hora da gente, agora que a gente tem o Evangelho de Cristo, nós não podemos ser condenadores também. Não podemos ser bajuladores, mas também não podemos ser condenadores. Temos que olhar com um olhar de amor, um olhar de que ali falta Deus na vida dela, ali falta uma estrutura, ali falta pessoas para somar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Sempre tem alguém que soma na sua vida, que te dá um conselho. E tem gente que não teve nenhum conselho desse, só teve conselho ruim, só teve conselho para o mal. Ela não teve a mesma oportunidade. Então o Evangelho de Cristo serve para tudo isso. Para a gente refletir, ser melhores pessoas na vida. Se o Evangelho chegar no coração de todas as pessoas, a gente não teria nem policiamento na rua, não precisaria. Porque todos iriam se respeitar. Eu sei que isso não vai acontecer, mas sinceramente, tem muitos cristãos aí que fazem a diferença no mundo. Muitos cristãos que ajudam na vida de outras pessoas. Se não houvesse a luz do mundo e o sal da terra, esse mundo aqui já estava perdido. Isso é verdade. Se não houvesse. E eu creio que no final dos tempos, na época do anticristo, se a igreja for arrebatada, que é possível, não vai haver o sal do mundo e a luz da terra. Aí vocês vão ver que bagunça vai ter aqui, porque não vai ter ética, não vai ter justiça, não vai ter nada. Quem quer viver na ética vai sofrer as consequências e vai deixar de ser ético. É exatamente isso. E tudo vai se desencadeando para o mal.
Sem o Evangelho de Cristo aqui, o homem está perdido.